Boa tarde a todas e a todos. O tema que me foi proposto aqui, a frase, é que o problema é que, no momento em que denunciamos fatos, devemos também mudar a realidade da nossa vida profissional. A denúncia deve ser prática, real e de mudança. Então, é óbvio que essa frase balançou um pouco na minha cabeça, mas balançou muito mais o fato de ter ouvido tudo que eu ouvi desde que cheguei aqui de manhã e o quanto que essa escuta é capaz de me acionar, não é? Eu me declaro um mineiro com 24 anos de autoexílio voluntário na Bahia, mas saí daqui de Belo Horizonte, homem feito já, aos 33 anos, e dizem que a Bahia dá régua e compasso, mas eu diria que eu levei de Minas Gerais esquadro e transferidor. Não é? Então, de alguma forma, com esses anos todos na Bahia, eu não consigo nunca perder a referência dos aspectos formativos que adquiri na convivência dessa comunidade profissional, da comunidade vinculada exatamente ao tema da saúde mental. Eu fui a uma das conferências do Basaglia, na Associação Médica, né? Se isso estava em questão, o Lancet teve uma confusão mental, eu tenho certeza que eu fui a uma das conferências. O Simone até ajudou a atualizar, hoje mais cedo, porque foi a conferência aberta ao público, aberta à comunidade. Esta foi a que eu pude participar, e me lembro que eu fui em muito boa companhia, porque eu fui em companhia de um conjunto de militantes sindicais e do movimento popular da cidade de Belo Horizonte, que foi acionada, convocada no boca a boca, avisada de que tinha um italiano falando coisas importantes e que era bom que todos ouvissem. É verdade que eu já era estudante de psicologia desde 1975, e é verdade também que eu usei uma estratégia para suportar o curso de psicologia, que foi, de um lado, ler Marx, Trotsky e Lenin, e, do outro lado, ler sistematicamente os David Cooper, Ronald Lang, R. Goffman e toda uma leitura. Então, eu fiz um curso de psicologia que eu debatia qualquer assunto com qualquer professor a partir do referencial da antipsiquiatria. A antipsiquiatria era constitutiva para mim. Mas, quando eu fui escutar Basaglia, eu não estava à disposição, naquele momento, de dar sequência a essa paixão, porque tinha uma outra paixão que estava me divertindo muito mais. Se falou aqui dos 10 dias que abalaram o mundo, e eu posso chamar aqui a memória dos mineiros, das mineiras, para os 40 dias que abalaram Minas Gerais. Em 1979, as professorinhas, as professoras primárias, lideradas por um bando de barbudos, de barbichinhas e cabelos grandes, né, que tinham se infiltrado, segundo os órgãos de segurança, na docência e no magistério, nós fizemos a primeira greve em Minas Gerais, greve que, se lembrarmos bem, foi seguida de mais umas 30 ou 40 greves que tumultuaram completamente a vida dessa cidade. Me lembro da construção civil, dos Correios,
Era todo mundo fazia greve, ia para a rua e queria. Foi um movimento, uma explosão de enfrentamento da ditadura militar, de erupção do movimento dos trabalhadores, do movimento sindical reivindicativo, não é? Que nunca mais eu posso dizer que esse Estado foi governado da mesma maneira. Francelino Pereira jogou água nas professoras, nas professorinhas, que deram aula para todo mundo, que eram pessoas de imagens e memórias cálidas, hein? E elas foram molhadas em praça pública. Isso foi uma comoção. Então, essa greve aconteceu no dia 17 de maio de 1979 e ela durou durante 40 dias. Portanto, naquele momento em que Basaglia estava abrindo para as conferências na Associação Médica, havia um clima na cidade de retomada da iniciativa política. E é verdade que o Basaglia que me fascinou mais foi o Basaglia que falava da luta de classes, que falava do capitalismo, que falava das formas de dominação, que dizia que o hospício era uma instituição que tinha uma origem nas formas como a classe burguesa, como a burguesia como classe, produziu o próprio conceito de cidadania através da exclusão daqueles que não eram capazes da autorregulação. Cidadão responsável, cidadão contratual. O Raton retoma essa temática no livro, no filme Em Nome da Razão. Ele retoma essa temática especificamente da contratualidade burguesa e o quanto ela é definitiva para que se produza o manicômio como instituição. É verdade que essa temática, que a mim me chegou bem, porque eu estava profundamente envolvido com essa dimensão da luta política pela democracia no Brasil, naquele momento, e não só eu, mas havia um movimento que se alastrava pelo país de reivindicação de liberdades democráticas. E esse tema, o Basaglia político, me chegou muito mais forte do que um outro Basaglia mais numa versão que eu vou chamar respeitosamente mais humanista, como alguém que fala contra o sofrimento e a violência perpetrada contra os loucos. A violência perpetrada contra os loucos não decorre da ausência de humanidade por parte dos profissionais ou das instituições. O jogo se joga numa outra esfera e na outra dimensão. É verdade também que o Basaglia, que esteve em Minas Gerais, mas também em São Paulo e também no Rio de Janeiro, então podemos falar das vindas e das estadas do Basaglia entre nós, no Brasil, é um Basaglia que, em Minas, sem dúvida nenhuma, desencadeou um importante movimento de produção, até imagética, né? Em Nome da Razão, que eu citei aqui, o Irã Firmino, com as suas reportagens, não é? Provocou uma intensa comoção e, muitas vezes, ficamos apegados a esse aspecto épico da comoção provocada pelas imagens da loucura no hospício. Mas é preciso recordar que, na história de constituição do dispositivo psiquiátrico brasileiro, nos lembra bem Heitor Rezende, a denúncia escandalosa e episódica dos manicômios foi um dos principais instrumentos de fortalecimento e de ampliação dos manicômios. Porque toda vez que havia uma situação de crise, que chegava a um ponto do intolerável
e que ganhava versão, isso eu posso dizer de depoimentos do que aconteceu no Pernambuco, do que aconteceu no Rio de Janeiro, do que aconteceu na Bahia, onde as situações explodiam. De repente, a sociedade se dava conta da cloaca que ela mantinha e ela se penalizava. Geralmente, eram movimentos desencadeados por profissionais da medicina. Aliás, a fundação do Hospício São João de Deus, na Bahia, é um caso fantástico de uma associação médica baiana produzindo factoides, né, porque ela queria ter também um hospício, já que o Rio de Janeiro tinha um hospício, ela queria também construir na Bahia. Então, ela produzia factoides sobre a necessidade de ter um hospício. Então, eu não acredito que denúncias de hospícios possam ser considerados em si mesmo algo que afeta o destino da reprodução dos hospícios. Eu acho que denúncias de hospícios são coisas, muitas vezes, que foram utilizadas na história do desenvolvimento da psiquiatria brasileira para ampliar a força e o poder do dispositivo psiquiátrico, ampliando o número de leitos, número de profissionais, números de estabelecimentos, crescendo, fazendo crescer, crescer, crescer. É verdade que a denúncia de 79, ela tinha como alvo um crescimento que não foi motivado apenas por esse movimento de engendramento da própria corporação em torno da ampliação do seu poder social. É porque havia algo de exógeno no processo de surpreendente proliferação de hospícios no Brasil, que era uma ditadura militar que suprimia a liberdade e era os interesses privativos organizados sob forma de um sindicato que recebiam financiamentos públicos da Caixa Econômica Federal através de um programa de incentivo à capitalização do setor privado médico, origem dos nossos planos de saúde hoje. O dinheiro foi produzido durante a ditadura militar dessa forma. Então, havia algo de diferente naquele momento de denúncia. Todavia, posso dizer, pelo que acompanhei os acontecimentos aqui em Minas Gerais, porque logo depois, em 82, tivemos um governo democrático eleito pelo PMDB, um governo mais aberto, também em São Paulo, Franco Montoro, aqui em Minas, o Tancredo Neves, no Rio de Janeiro, o Brizola. Tivemos uma onda, em 82, de novos governos, e aí nós podemos assistir que esses governos e aqueles militantes, inclusive do movimento dos trabalhadores de saúde mental, se dedicaram, a despeito de terem ouvido Basaglia vir falar aqui que hospício bom é hospício fechado. Mas isso não foi ouvido. Hospício bom é hospício fechado, tem que fechar, isso não serve. Mas nós temos mais 5 ou 6 anos onde vai se realizar uma experiência frustrada de tentativa de humanização dos hospícios brasileiros, de tentativa de melhoria da qualidade. E, no plano da saúde pública, nós temos a produção de uma política, que é a política das ações integradas de saúde, que, aplicando a declaração de Alma-Ata no nosso país, entendeu por bem que ter equipes de saúde mental em unidades básicas de saúde era uma boa estratégia para enfrentar hospícios. Isso nos anos de 84, 85, 86. No Brasil inteiro se contrataram equipes de saúde mental, psicólogos. Os psicólogos entraram oficialmente no sistema de saúde, na época, por concurso, né? Com equipes que supostamente diminuiriam, porque havia, desde o PRAP e CONAPSP, o Plano de Reorientação da Assistência Psiquiátrica do CONASP, Conselho Nacional de Previdência Social, uma clareza sobre o volume de recursos e a insustentabilidade de manter o descontrole que a indústria da loucura havia gerado no processo de corrupção que mantinha os manicômios brasileiros. A despeito dessa realidade, posso dizer que nós não ouvimos Basaglia
ou não ouvimos suficientemente. Por quê? Porque, por mais 5, 6 anos, nós seguimos a linha de humanização, de melhoria, de diminuição do tamanho dos nossos hospícios. A Conferência de Saúde Mental de 1987, eu acho que ela tem... ela é interessante, leiam o relatório dela, porque ela é uma conferência onde os elementos basaglianos estão ali presentes, mas o forte está presente uma concepção sanitarista de que é possível enfrentar o tema da saúde mental, e, enfrentando o tema da saúde mental, nós vamos enfrentar o tema das internações psiquiátricas. Havia, e há ainda, sempre uma ilusão de que o problema da saúde mental se confunde com o problema daquelas pessoas que escutam vozes, como se fosse a mesma coisa as necessidades humanas em relação à saúde mental, e que as necessidades dos que não ouvem vozes e as necessidades dos que ouvem vozes fossem da mesma natureza. E o nosso grande problema, e por isso, Emerson, eu tenho a impressão que eu não acompanharia essa expansão da medicalização generalizada como algo que possa nos dar alento para avançar na reflexão acerca do problema psiquiátrico, tal como ele está colocado na nossa realidade, porque, efetivamente, as pessoas que escutam vozes, elas não têm cabimento. E o lugar das pessoas que não têm cabimento, porque escutam vozes, precisou de ser inventado. Mas a invenção desse lugar pressupunha que fosse criado um clima de debate de opinião capaz de confrontar a indústria da loucura, hegemônica em todas as esferas institucionais e políticas da sociedade brasileira. E esta invenção ficou a cargo de algo que aconteceu em Bauru como um movimento que foi chamado a retomada do movimento de trabalhadores de saúde mental, mas que ganhou o nome por uma sociedade sem manicômios. Existe um aspecto que é pouco mencionado e pouco conhecido, que são os 5 meses que separam o fim da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o momento de realização do Congresso em Bauru. Eu queria trazer isso, até porque acho que documentalmente é importante a gente estar sempre trazendo informações, pontos de vista que às vezes ficaram restritos, porque os grupos que participaram às vezes foram restritos, porque eu considero de que a batalha ou debate que se instaurou num coletivo que tinha a seu cargo esse trabalho é uma das reflexões tão interessantes que depois ninguém escreveu sobre isso, então, efetivamente, ficou como perdida, e eu trago agora numa evocação de memória, que foi exatamente a tarefa de construção de um segundo Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental, que, inspirado no movimento de trabalhadores de saúde mental da Argentina, o nome e o corte no Brasil, mas que, no nosso caso, tinha assumido uma perspectiva um pouco de defesa dos trabalhadores, de defesa dos interesses. Também fazia, obviamente, a crítica da assistência, mas um pouco a lógica de defesa dos trabalhadores, uma lógica um pouco, tinha um quê sindical. E, naquele momento, a reflexão era, será que vale a pena seguir enfatizando um movimento que congregue os trabalhadores de saúde mental para que eles se unam para lutar por alguma coisa do ponto de vista da melhoria das condições dos serviços e das suas próprias condições de trabalho, de salário? Ou será que seria o caso de fazer uma ultrapassagem? Então, eu quero considerar que esse coletivo, que é um coletivo de 20 pessoas, mas que teve a seu cargo a organização do Congresso
o segundo Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental de Bauru, ele fez efetivamente uma ultrapassagem ao assumir a perspectiva de adotar um lema que era da Rede de Alternativas da Psiquiatria, que tinha realizado no Congresso, mas assumir nacionalmente, pela primeira vez na história desse país, a perspectiva por uma sociedade sem manicômios. Eu quero dizer que as palavras, as ideias, elas não têm efeito por si só, senão nós vamos cair na ideia de uma revolução de ideias. Mas sem ideias também não se faz revolução, não se faz práticas. É preciso ter boas ideias inspiradoras. O debate que antecedeu a adoção do lema por uma sociedade sem manicômios efetivamente correspondeu a uma inspiração basagliana cerrada. E aí eu quero fazer aqui a evocação do papel do Roberto Ticanori e da Fernanda Nicásio, e também na época era companheira do Ticanori, Denise, que foram pessoas que sustentaram um conhecimento de causa do ponto de vista da singularidade do projeto basagliano em relação aos outros projetos que estavam colocados no cenário. Eu estou, com isso, dizendo que nós não temos uma luta antimanicomial por falta de opção, porque o movimento não sabia muito o que fazer e não tinha muita ideia em nome de que ele ia chamar as pessoas. Não, foram feitos debates que até hoje, para mim, que estive, o Ellerson Alckmin também esteve nesses debates, aqui de Minas Gerais também o César Campos participou desses debates, né? O Pedro Gabriel Delgado, a Marisa Conde, do Rio de Janeiro, enfim, um grupo de pessoas que tinha a seu encargo a tarefa de fazer uma formulação capaz de sustentar uma convocação. Então, a adoção deste lema por uma sociedade sem manicômios, ele teve uma potência que, obviamente, foi contestada veementemente, fortemente, pelo establishment psiquiátrico brasileiro, psicológico brasileiro, psicanalítico brasileiro. Eu estou querendo dizer que a vida do nascente movimento antimanicomial não foi nada fácil, porque, efetivamente, a arguição, a interpelação, a ideia de que, na verdade, estávamos trazendo como novidade uma coisa requentada, que estávamos apenas apresentando a luta, a perspectiva da antipsiquiatria, agora com uma nova coloração, com aquilo mais do mesmo, né? A ideia de que aquilo era mais do mesmo, né? É exatamente a dificuldade que tínhamos e que tivemos como movimento antimanicomial de, naqueles 2, 3 primeiros anos, sustentarmos e fazermos o esclarecimento de qual era o diferencial de uma caminhada que, sendo basagliana, fosse construída como um movimento nacional. E, assim, efetivamente, nós produzimos o dispositivo do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que aconteceu em 87, 88, 89, 90, né? Os primeiros anos. Assim, concomitantemente, por iniciativa deste coletivo, foi apresentado, através do deputado Paulo Delgado, e não porque o deputado Paulo Delgado é muito interessante, legal, e quis apresentar um projeto, porque havia um coletivo político que idealizou como projeto fazer uma confrontação nos termos da lei Basaglia. Vamos aqui no Brasil apresentar uma lei tal qual a lei Basaglia. Então, eu acredito que, efetivamente, a reforma psiquiátrica brasileira
foi tornada possível porque ela foi precedida pela inflexão do pensamento basagliano adaptado à realidade brasileira. Isso significa reconhecer que o dispositivo da apresentação de um projeto de lei no Congresso Nacional mudou a qualidade da interlocução daquele bando de pentelhos, aquelas pessoas que falavam aquelas coisas exóticas, e, de repente, no dia seguinte, eles tinham meia lei antimanicomial aprovada no Congresso. Digamos que o fato do Collor precisar de fazer uma negociação com o dinheiro que vinha e ele não ter maioria na Câmara e ele precisar de votos e perguntar ao PT o que você tem e ter um projeto que um movimento antimanicomial propôs como projeto de intervenção na luta política, no debate parlamentar, para fazer avançar o debate da questão antimanicomial, isso foi um grande diferencial. Também, da mesma forma, mesmo que as pessoas em Santos não pudessem estar absolutamente sintonizadas com todo o pensamento, e o tempo passa e a gente vai ficando mais velho, a gente vai esquecendo coisas também, mas é presente para mim, numa reunião desse coletivo, quando o Roberto Ticanori diz: eu estou... ganhou em Santos, até o Davi vai, eu estava trabalhando com o Davi lá em Bauru, e estou sendo convidado também para continuar trabalhando com Davi Capistrano lá em Santos, e eu queria dizer que nós podemos fazer de Santos a nossa Trieste. Nós podemos reunir um grupo de pessoas e que, efetivamente, o coletivo que depois foi acompanhar o trabalho e que deu sustentação àquele trabalho que foi realizado em Santos, foi um coletivo efetivamente causado, né? Nós tínhamos ali, a maior parte daquelas pessoas faziam parte da plenária dos trabalhadores de saúde mental de São Paulo e eram militantes nada inocentes. Né? De inocentes não tinham nada. Sabiam o que estavam fazendo e estavam dando sequência a uma construção. E não posso deixar de dizer que, por um outro elemento fortuito desses do destino, o fato de que, em 1990, em pleno governo Collor, o Domingos Sávio, via uma articulação do PSB, tenha ido parar na coordenação de saúde mental. Domingos Sávio, que fez parte do movimento de trabalhadores de saúde mental e que acompanhou esta passagem do movimento de trabalhadores de saúde mental para a perspectiva do enfrentamento radical por uma sociedade sem manicômios, que o Domingos Sávio ter parado no Ministério da Saúde foi como se fosse algo muito precioso, porque o Domingos Sávio, obviamente, acompanhando esta superação, esteve disposto a fazer esses investimentos do ponto de vista da transformação da realidade do que o Ministério da Saúde financiava. E, assim, em 1991, nós temos a primeira portaria do Ministério da Saúde que admite o financiamento de unidades não manicomiais, unidades comunitárias, de base comunitária, que são os NAPs e os CAPs. E é interessante que a primeira portaria, também, a primeira portaria do Ministério da Saúde, que anuncia a possibilidade de financiar serviços causados, montados, sustentados pelo Jonas Melman, sustentado como o CAPS da Rua Itapeva, pela Ana Pita, com o Jairo Goldenberg, serviços que, sustentados como o serviço lá da Granja do Torto, em Brasília, onde psiquiatras, psicólogos se associavam para empreender, inventar um serviço. E foram esses serviços que foram financiados pelo Domingos Sávio na condição de coordenador. E, para deixar como um ponto interessante para o debate, que eu sei que o Paulo o retomou, mas eu sempre acho que isso talvez seja algo esclarecedor para o futuro da nossa reflexão,
na primeira portaria que instituiu a possibilidade da criação e financiamento das novas unidades que deveriam substituir os hospícios, ela grafa os NAPs/CAPs são unidades de saúde mental com essa característica. E muitas vezes as pessoas acham que isso foi apenas para agradar os santistas, já que eles usavam o significante NAPs e o significante de centro e de núcleo, não é? De atenção psicossocial. Mas é importante porque o NAPS nunca foi núcleo de atenção psicossocial. O NAPS foi núcleo de apoio psicossocial. E talvez tenha aí situado uma diferença que não foi percebida ao longo desse tempo, que é a diferença entre uma prática a se construir na perspectiva do apoio psicossocial e uma prática a se construir na perspectiva da assistência psicossocial. Para frisar, o tempo já concluindo, a diferença sensível é quem é o protagonista. Apoio psicossocial e atenção psicossocial. Quem é o protagonista numa situação e na outra situação? O protagonista no apoio psicossocial é o sofredor mental. Porque o sofrimento mental é algo pessoal e intransferível. E ninguém trata do sofrimento mental da outra pessoa. É possível que você dê apoio, dê suporte, acompanhe, ofereça ali possibilidades onde o sofrimento mental tenha um curso que possa transformar a vida dessa pessoa. A noção de atenção psicossocial tem, sim, a ideia de que profissionais medicalizados, psicanalizados, psicologizados, vão fazer o atendimento das pessoas e eles têm um conhecimento que vai efetivamente produzir uma alteração da situação intrapsíquica, da situação interior, da situação subjetiva. Que isso seja feito em oficinas, que isso seja feito de uma forma mais comunitária e mais coletiva, é tudo uma questão de possibilidade. O eixo fundamental é a noção de que o trabalhador de saúde mental é um profissional, um técnico, um terapeuta, um curador, um tratador. E não que o trabalhador de saúde mental é um sujeito que vai acompanhar o louco. Na melhor tradição do secretário do alienado, aquele que está ali à disposição daquilo que o sujeito precisa para se haver com a loucura que se produziu como fruto da vida que ele construiu. De alguma forma, talvez, nesse momento da reforma psiquiátrica brasileira, seja importante retomar essa temática, porque, efetivamente, nós temos hoje 23 anos de institucionalização de uma reforma psiquiátrica. Se eu tomo uma portaria de 1991 como uma portaria zero, como uma portaria que desencadeia o novo ordenamento sanitário do campo da saúde mental, e eu acredito que é tempo suficiente, inclusive porque teve uma portaria esse ano passado, agora, que permitiu que, pela primeira vez, os CAPs vão poder ter dinheiro do Ministério da Saúde para construir sede própria com plantas pré-definidas. Isso significa que a reforma psiquiátrica, de consentida, de tolerada, ela passou a ser respeitada, reconhecida e ser institucionalizada. E que, nesse momento, nós precisamos de fazer uma revisão de tudo que nós estamos produzindo nesta reforma psiquiátrica que correspondam a formas de institucionalização da loucura, mais suaves, mais sofisticadas, mas eu acredito que este é o possível ponto de estrangulamento da reforma psiquiátrica que fazemos hoje. Uma reforma psiquiátrica que está medicalizada, que está psicanalizada, psicologizada, e uma reforma psiquiátrica que precisa de rever os seus modos de operação, os seus conceitos, as suas instituições, as suas práticas, as suas rotinas, os seus cotidianos.
cotidianos que não parecem em nada com lugares efetivamente possibilitadores de que essa experiência da confusão e da loucura possa ter o seu desenvolvimento. Obrigado.